Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um encontro aqui de Direitos Humanos. Nesse encontro nós iremos estudar aí o Sistema Geral de Proteção dos Direitos Humanos com os documentos generalistas. Então é importante que você faça as suas anotações, que você acompanhe muito atentamente a aula. É um tópico muito importante. Qualquer dúvida, estou disponível no @Prof. João Vitor Amaral, lá no Instagram, para dúvidas, críticas, sugestões. E vamos aí aprender mais direitos humanos nessa aula. Nós iremos passar aí sobre o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, também sobre o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Iremos falar aí alguns detalhes sobre esses temas. Então é muito importante que você acompanhe a aula de hoje. Então vamos, sem mais demoras, para o nosso conteúdo. Vamos lá. Vamos estar então iniciando de fato a nossa aula, agora de número 4, e vamos dar continuidade, ao nosso conteúdo. Nós estávamos falando sobre o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. E aí nós falamos que é subdividido, em sistema geral e sistema especial. E aí nós começamos a falar um pouquinho sobre o Sistema Geral de Proteção Global de Direitos Humanos, que é um dos documentos generalistas. Eu comentei com você, não sei se você anotou, porque eu estava ali comentando, conversando com você, mas agora eu vou colocar no seu caderno os aspectos mais importantes do que eu tinha comentado no finalzinho da aula passada. Coloque assim: em 1948 é adotada a Declaração Universal de Direitos Humanos. Apesar de sua importância histórica e política, o valor jurídico da declaração foi objeto de muita discussão, por ter sido adotada sob a forma de resolução. Nós já falamos isso, lembra? E aí, mesmo que parte dos doutrinadores de direito internacional defendesse a força jurídica vinculante da Declaração Universal de 1948, por esta refletir o costume internacional, deliberou-se pela positivação dos direitos enunciados na declaração por meio de um tratado internacional. Lembrando que tratado internacional é um acordo de vontade entre estados ou outros sujeitos de direito internacional sob a forma escrita com força jurídica vinculante. Mesmo com
discussões. Prevaleceu o argumento de elaboração de dois pactos distintos. Pois parte dos estados, quando eu falo estados, lembre-se sempre de países, afirmavam ser impossível prever todos os direitos da declaração em um único pacto. Então, prevaleceu o argumento de elaboração de dois pactos distintos. Em 1966, são adotados o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Que são chamados pactos generalistas. E com a adoção dos pactos generalistas, forma-se a Carta Internacional de Direitos Humanos, composta por 3 documentos: a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966 também. O aparato normativo composto pelos pactos generalistas é chamado de Sistema Geral de Proteção. Então, eu coloquei no seu caderno um pouquinho aí do que eu falei no finalzinho da aula passada, que faltou a gente escrever aí para você ter um resuminho. Então, novamente, eu peço que você leia, né? Que você fique
atento, que você revise o conteúdo, que você leia e releia até que você entenda, que você ouça e veja a aula novamente. E agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos agora falar aí sobre o pacto, um pouquinho, né? Sobre o pacto dos direitos civis e políticos. Então coloquei pacto dos direitos civis e políticos. Coloque no seu caderno Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Esse pacto foi aprovado em 1966 e entrou em vigor em 1976, quando atingiu o número de ratificações necessárias. Além da força jurídica vinculante inerente a um tratado internacional, contém previsões mais amplas em relação à declaração estabelecendo aos estados tanto obrigações de natureza negativa, como, por exemplo, não torturar, quanto positiva. Vou tirar essa vírgula aqui. Então, estabelecendo aos estados tanto obrigações de natureza negativa quanto positiva. E positiva é como promover um sistema legal capaz de responder a violações de direito. Então, além da força jurídica vinculante inerente a um tratado internacional, contém previsões mais amplas em relação à declaração, estabelecendo aos estados tanto obrigações de natureza negativa quanto positiva. Também imposição aos estados partes de implementação imediata dos direitos. E ainda contempla novos direitos não previstos na declaração, como a proibição da prisão por dívida, o direito da criança ao nome e à nacionalidade, proibição de propaganda de guerra, entre outros direitos não previstos na declaração, mas que estiveram incluídos aí no Pacto dos Direitos Civis e Políticos. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos, por fazer referência às liberdades civis, guarda relação com o direito penal e processual penal, inclusive no que se refere às garantias constitucionais
sobre o tema. Por exemplo, a proibição de penas cruéis, proibição de prisão arbitrária, direito à informação sobre o motivo da prisão, direito a processo e julgamento em prazo razoável e direito da pessoa presa ter um tratamento digno. Então vamos fazer uma observação aí no seu caderninho. Observação. Pontos importantes, nós fazemos uma observação. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos, por fazer referência às liberdades civis, guarda relação com o direito penal e processual penal. Uma vez que temos, por exemplo, proibição de penas cruéis, proibição de prisão arbitrária, direito à informação sobre o motivo da prisão, também direito a processo e julgamento em prazo razoável e direito da pessoa presa ter tratamento digno. Tratamento digno. Então, coloque aí essa observação. Além disso, sem perder tempo, nós vamos aí evoluindo no nosso conteúdo. E vamos colocar aí o Pacto de Direitos Civis e Políticos conta com 2 protocolos adicionais. O primeiro prevê o mecanismo de peticionamento individual para o Comitê de Direitos Humanos e o segundo foi elaborado com vistas à abolição da pena de morte. E aí vamos fazer uma outra observação. Nós falamos aí que o Pacto dos Direitos Civis e Políticos conta com 2 protocolos adicionais. O primeiro prevê o mecanismo de peticionamento individual para o Comitê de Direitos Humanos. Então coloque aí, observação. O Comitê de Direitos Humanos é integrado por 18 membros
nacionais dos estados partes, por eles eleitos, mas que não os representam, exercendo suas funções a título pessoal. É o organismo especificamente constituído para monitorar o cumprimento do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. E aí nós falamos então sobre esse mecanismo de peticionamento individual. Então, coloque aí. As petições individuais ao Comitê de Direitos Humanos devem preencher os seguintes requisitos de admissibilidade. Para ser recebida essa petição, ela deve preencher alguns requisitos. Quais requisitos são? E aí nós temos que colocar esgotamento prévio de todos os meios domésticos, ou seja, de dentro do seu próprio país, para tentar reparar a violação do direito demonstração de no caso aqui, é esgotamento prévio de todos os meios domésticos ou, a demonstração de prolongamento injustificado dos procedimentos nacionais. E também coloque aí a ausência de litispendência internacional. Então, esses são os requisitos de admissibilidade. Não vou me aprofundar, porque vocês apenas devem conhecer. Uma eventual prova não vai ir mais do que, no máximo, pedir para você os requisitos. Muito embora, acredito eu, que nem isso vai pedir, mas é só para conhecimento mesmo. Então, não vou me aprofundar, porque não é o foco aqui do nosso curso. E aí, coloque assim no seu caderno. Tem legitimidade para peticionar tanto a própria vítima como terceiros ou organizações em seu nome. É a legitimidade para peticionar. Aí vamos agora ao procedimento. Se preenchido os requisitos e recebida a petição, o Estado terá prazo de 6 meses para dar explicação
aplicações. Daí, os esclarecimentos serão encaminhados ao autor da petição, que poderá enviar observações adicionais. O comitê, considerando todas as informações colhidas, proferirá decisão que será publicada no relatório anual do Comitê à Assembleia Geral da ONU. Então, essa decisão ela vai ser publicada no relatório anual do comitê que ele envia à Assembleia Geral da ONU. E aí, é importante esclarecer o seguinte: além das petições individuais, o Comitê de Direitos Humanos ele tem a atribuição de receber outros mecanismos de monitoramento. Relatórios estatais sobre medidas legislativas, administrativas e judiciárias e comunicações interestatais, mecanismo opcional condicionado à elaboração de declaração específica. É importante esclarecer também que, assim como em todos os outros órgãos internacionais de proteção aos direitos humanos, com exceção do Tribunal Penal Internacional, essas petições individuais são apresentadas em face de estados e não de indivíduos. Porque o que justifica a petição é a violação de um dispositivo previsto em um pacto internacional assinado por um país. É essa assinatura que fundamenta a responsabilização internacional. Daí a exigência dos requisitos que nós citamos. E por isso, a decisão proferida pelo comitê é de natureza declaratória da ocorrência ou não de violação de direitos. Ou seja, não possui caráter condenatório ou vinculante, não havendo sanção jurídica propriamente dita, mas causa aí consequências políticas. Isso sim causa. Então vamos só colocar isso aí para nós encerrarmos esse tópico, colocar assim. A decisão proferida pelo comitê é de natureza declaratória da ocorrência ou não da violação de direitos. Ou seja, não possui caráter condenatório ou vinculante. Não se tem sanção jurídica propriamente dita, mas causa consequências políticas. Então, é importante você ter isso em mente. E com isso nós encerramos aí os aspectos mais importantes, bem resumido aí, sobre essa questão do Pacto dos Direitos Civis e Políticos agora neste momento. Você tem aí um resuminho aí bastante interessante para você estudar.
você querendo, você pode fazer a leitura aí do pacto, é algo muito valioso, muito instigante. Mas aqui nós trouxemos aí o que é o filezinho para você, noções gerais, para que você possa ter no seu caderninho. E aí nós estamos encerrando esse bloco, e no nosso próximo bloco nós vamos falar aí sobre o sistema geral ainda de proteção, em que nós abordaremos um pouquinho aí sobre o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Temos aí algumas coisinhas importantes para nós vermos quanto a isso. Então, fique muito atento, faça suas anotações, querendo, volte, pause o vídeo, veja novamente, faça as anotações com calma, porque eu sempre falo que o caderninho aí é imprescindível para a sua evolução na matéria. E qualquer coisa, estou disponível aí no @prof. João Vitor Amaral. Voltamos já no nosso próximo bloco.